Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Thales de Andrade é quem vos fala. Primeiramente, bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, uma boa noite para quem é de boa noite e uma boa madrugada para os nossos queridíssimos galos da madrugada. Estamos juntos com vocês aí, resistindo ao sono e lutando sempre pelo sucesso. Rapaziada, primeiramente peço escusas aqui pelo improviso de estrutura. Gravo este vídeo hoje, dia 3 de abril de 2020, sexta-feira, às 20 horas e 57 minutos, e estamos aqui em plena quarentena, então por isso estamos em estrutura improvisada aqui na nossa sala de jantar da nossa casa, mas o que importa é que a gente nunca deve parar, nunca se esqueça, a vida não para, o Thales não para. Pessoal, então vamos lá para a nossa aula número 2, falando sobre procedimento ordinário. Na última aula, como vocês podem observar aí na tela, o gráfico que nós tratávamos, primeiro balãozinho que nós falamos na aula passada foi referente à denúncia. Após falarmos da denúncia, vocês se recordam que eu falei do juízo de admissibilidade. No juízo de admissibilidade eu dizia que a denúncia, se for rejeitada pelo juiz, o juiz o fará com base no artigo 395 do Código de Processo Penal, que nós estudamos. Por outro lado, nós vimos que normalmente essa denúncia ela é recebida e o procedimento comum ordinário tem aí o seu prosseguimento. Beleza? Nós vimos que essa decisão de recebimento da denúncia ela era uma decisão irrecorrível, mas contra a qual era cabível uma ação autônoma de impugnação, o caso do habeas corpus. E aí foi o ponto que nós paramos na nossa última aula e hoje a gente inicia a partir dele. Após o recebimento da denúncia, o que vai acontecer? Após o recebimento da denúncia, nós passamos para o próximo ponto aí do balãozinho, para o próximo balãozinho aí na tela, melhor dizendo, para a citação. Importante falarmos sobre citação por alguns motivos. Primeiro deles, existe uma diferença no processo, entre o processo penal e o processo civil no que diz respeito à citação, porque aqui no processo penal não é a efetiva citação que vai interromper a prescrição. Não. A prescrição da pretensão punitiva no processo penal, ela é interrompida pelo recebimento da denúncia. Então é o recebimento da denúncia, isto é o balãozinho aí anterior, é o recebimento da denúncia que vai ter como efeito a interrupção do prazo prescricional. Isto significa que recebida a denúncia, o prazo prescricional volta a contar do zero. E eu ainda digo mais para vocês, no dia a dia dos tribunais, quando forem com aquela OAB rosinha ali, cheirando a plástico, bem novinho, quando você for utilizar a sua OAB, vai lá no dia a dia dos tribunais, você vai olhar um processo, pegou ali o seu primeiro processo penal, tem uma sentença, você vai perceber que o ponto onde mais você verifica a prescrição é justamente na contagem do período entre o recebimento da denúncia e o trânsito da sentença, a prolação ali da sentença, porque muitas das vezes essa prescrição retroativa, dada a lentidão dos nossos tribunais, ela acaba sendo atingida. Mas enfim, prescrição é um outro ponto. Vamos continuar então falando de citação. Para tanto, na tela, o nosso Código de Processo Penal, a citação, ela acaba recebendo essa menção. O artigo 351 é o artigo do Código de Processo Penal que vai tratar da citação. E aí a citação no Código de Processo Penal, ela está lá regulamentada no artigo 351 e diz o seguinte: a citação inicial far-se-á por mandado quando o réu estiver no território sujeito à jurisdição do juiz que a houver ordenado. Logo, esta citação, portanto, ela vai ser, no processo penal, feita em regra via oficial de justiça, que vai levar o mandado e pessoalmente fará o ato de citação. Esta citação, ela possui duas ordens de requisitos.
ela possui os requisitos intrínsecos e os requisitos extrínsecos. Os requisitos intrínsecos da citação são aqueles requisitos que devem ser observados dentro da formalidade ali do próprio documento, do próprio ato, e isso está previsto no artigo 352 do Código de Processo Penal. Artigo 352 diz o seguinte: o mandado de citação indicará, inciso 1º, o nome do juiz, nome do querelante nas ações iniciadas por queixa, as ações privadas, nome do réu, ou se for desconhecido os seus sinais característicos, residência do réu, se for conhecida, ou fim para o que é feita a citação, o juízo e o lugar, o dia e a hora em que o réu deve comparecer, e a subscrição, assinatura no caso, do escrivão e a rubrica do juiz. Então, a citação, pessoal, ela deve ter todos esses requisitos intrínsecos no documento, e nós já sabemos que uma vez efetivada esta citação, a prescrição ela é interrompida. Para além disso, uma outra consequência importante do ato de citação no processo penal é a formação da relação triangular, é a formação do actum trium personarum. A partir do momento em que é feita a citação, você efetivamente já vai ter ali aquela relação triangular, o réu já fica sabendo, portanto, que existe uma imputação, uma denúncia contra si, e a partir deste ato já começa a contar o seu prazo para a apresentação da sua defesa, que é a resposta à acusação. Este assunto citação é um assunto que você pode dirimir inúmeras dúvidas acerca dele, pura e simplesmente lendo o texto de lei do artigo 351 e seguintes. Algumas observações, no entanto, nós vamos precisar fazer. Quais observações são essas? Vamos lá. Primeira observação. Cuidado com esta observação porque ela é bastante capciosa. Olha só. No processo penal, a citação ela vai poder ser uma citação real ou uma citação ficta. Qual é a citação real? Citação real é esta regra que nós acabamos de estudar. A citação quando é feita lá na pessoa do acusado, a citação quando é feita na pessoa do réu. Esta é a citação real. Por outro lado, a citação ficta, ela vai consistir em um ato de citação do qual se presume que o indivíduo, que o réu, teve ciência dos fatos alegados contra si no bojo da peça acusatória. Em outras linhas, da citação ficta, você tem como consequência uma presunção legal de que o sujeito ficou sabendo de que existe uma acusação contra ele. A citação ficta, ela pode ser uma citação por hora certa ou uma citação por edital. A citação por hora certa é aquela citação que vai seguir a forma, o formato dela ser feito vai seguir a forma prevista lá no CPC, no Código de Processo Civil, mas ela vai caber em situações nas quais o indivíduo está claramente se ocultando, se furtando ali do ato de ser citado. Por outro lado, a citação por edital, ela já vai incidir quando o indivíduo estiver em local incerto ou não sabido, isto é, ninguém sabe onde está o sujeito. Então, a partir deste momento, ninguém sabendo onde ele está, você vai proceder à citação por edital. Citação por edital está prevista no artigo 361 do CPP e a citação por hora certa está prevista no artigo 362. Vamos fazer o seguinte, vamos ler esses artigos. Código de Processo Penal na tela, artigo 361 e 362. Olha só o 361. Se o réu não for encontrado, será citado por edital com prazo de 15 dias. Artigo 362. Verificando que o réu se oculta para não ser citado, o oficial de justiça certificará a ocorrência e procederá à citação por hora certa, na forma estabelecida aí no CPC. Basicamente é o que diz o resto do dispositivo. Beleza? Tranquilo. Uma última observação antes de eu ainda falar umas outras coisas de citação. Olha só, pessoal, cuidado para vocês não confundirem essa hipótese aqui de citação por edital com a chamada, com a história da revelia, tá?
Por quê? Porque existe um dispositivo, que é o artigo 366 do CPP, que ele é um artigo que leva muita gente, principalmente quem não está acostumado a lidar com o processo penal, à confusão. Olha só o que diz o artigo 366. O artigo 366 está dizendo o seguinte: se o acusado, citado por edital, não comparecer nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva nos termos do disposto no artigo 312. Olha só, esse artigo 366 aqui, ele está dizendo que se o sujeito é citado por edital, não aparece, o processo vai ser suspenso e o prazo prescricional também vai ser suspenso, produzindo-se de antemão somente determinadas provas que o juiz considerar urgentes e relevantes. Tomem cuidado, porque muita gente vai chegar e vai dizer que a revelia no processo penal é isso bem aqui, no artigo 366. Não somente. Por quê? Porque se o sujeito é citado normalmente por oficial de justiça, ele foi citado, assinou lá o mandado, beleza, tudo certinho, e ele não aparece para apresentar sua defesa no processo, o que vai acontecer? Neste caso, o efeito da revelia no processo penal vai ser a nomeação de um defensor para proceder à defesa técnica daquele sujeito, do réu revel, pelo juiz, né? O juiz nomeará o defensor para proceder à realização da defesa técnica e, além disso, torna-se desnecessária a intimação do sujeito para atos posteriores do processo, salvo a sentença. Esses são os efeitos principais. Temos ainda a questão do quebramento de fiança, mas isso aí é uma outra situação. Esses são os efeitos principais da revelia no processo penal. E por que eu estou dando volta e volta? Porque agora sim nós vamos fechar aqui o argumento. Cuidado para você não confundir citação ficta, que é esta que eu estou falando aqui da citação por edital, que é uma modalidade de citação ficta, porque você presume que o cara ficou sabendo do que tinha uma acusação contra ele, e isso é citação ficta. Cuidado para não confundir isso com a chamada confissão ficta. E o que é confissão ficta? Confissão ficta é o principal efeito da revelia no processo civil. E o que isso significa? Significa que, uma vez que o sujeito lá no processo civil foi revel, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte contrária. É bem verdade que é uma presunção relativa de veracidade dos fatos, mas existe isso no processo civil. No processo penal, a revelia não tem como efeito a confissão ficta. Por que não tem? Porque todos os fatos narrados na peça acusatória devem necessariamente ser demonstrados e provados pela acusação. Então, cuidado, ok? Cuidado de forma dupla, porque o artigo 366 do CPP está falando da hipótese na qual o sujeito foi citado por edital e não apareceu. Isto é, está se referindo de alguma maneira a uma situação bem assemelhada da revelia lá do processo civil, onde o sujeito é citado, não contesta, só que lá no processo civil você vai ter uma confissão ficta. No processo penal você não tem confissão ficta, mas a citação por edital ela é uma citação ficta. Beleza? Então, em suma, no processo penal existe citação ficta. São a citação por edital e a citação por hora certa. Mas no processo penal não existe confissão ficta, que é o principal efeito da revelia no processo civil, efeito material da revelia, como se costuma falar lá no CPC. Beleza? Fechou o argumento? Cuidado com isso, não vá cair em pegadinha envolvendo trocadilho de nomenclatura. Pessoal, beleza? Pois bem, vamos lá. Quanto à regra no processo penal, portanto, nós já sabemos aqui, acabei de falar, que a regra é que a citação será feita por mandado lá no artigo 351 do CPP. Excepcionalmente, a citação ela vai poder ser feita mediante carta precatória, artigo aí 353, que está previsto no CPP, diz o seguinte:
quando o réu estiver fora do território da jurisdição do juiz processante, será citado mediante precatória. Neste sentido aqui, o que nós temos de ter cuidado, pessoal, com relação a essa precatória, é o artigo 355, parágrafo 1º. O examinador, ele tem meio que um fetiche por esse dispositivo. O artigo 355, parágrafo 1º, ele está falando da chamada carta precatória itinerante. Para sabermos o que é isso, temos que saber como é que funciona o processamento da carta precatória. Então vamos lá, slide na tela, artigo 355. A precatória será devolvida ao juiz deprecante, independentemente de traslado, depois de lançado o cumpra-se e feita a citação por mandado do juiz deprecado. Vê só, está dizendo o que esse dispositivo? Que o juízo deprecante, aquele que envia a carta precatória para o juízo deprecado, aquele que vai receber para cumprir a carta precatória, que este juízo deprecante vai receber de volta esse mandado de citação executado pelo juízo deprecado. Até aí, beleza. Problema nenhum. Agora, vê só o parágrafo 1º, precatória itinerante. E eu vou te dar um exemplo aqui envolvendo o Maranhão. Olha só. Verificado que o réu se encontra em território sujeito à jurisdição de outro juiz, a este remeterá ao juiz deprecado os autos para efetivação da diligência, desde que haja tempo para fazer-se a citação. Olha só, como é que vai funcionar isso aqui? Temos aqui 3 municípios no Maranhão, São Luís é a capital. Aqui em São Luís está sendo processado um determinado crime, só que todo mundo sabe que o sujeito, todo mundo imagina que o sujeito está morando, vamos lá, no município de Santa Inês, aqui no Maranhão. O que vai fazer o juiz da Vara Criminal de São Luís? Vai enviar uma carta precatória para o juiz criminal lá da cidade de Santa Inês. Beleza? O juiz lá criminal da cidade de Santa Inês, que é o juízo deprecado, ele vai fazer o quê? Vai expedir o mandado de citação para o oficial de justiça lá de Santa Inês. O oficial de justiça lá de Santa Inês, ele vai na casa do sujeito para citá-lo. Quando chega lá, ele percebe que o sujeito não está mais morando em Santa Inês. Ele percebe que o sujeito está morando em Pio XII. Pio XII, para quem não sabe, é uma cidade que fica a 30 quilômetros de Santa Inês. Pertinho, dá até para fazer um Cooper e ir correndo. Então veja, o que vai fazer o juiz de Santa Inês quando fica sabendo que esse sujeito está morando em Pio XII? Ele vai pegar essa carta precatória, mandar de volta para o juiz de São Luís e dizer para o juiz de São Luís que ele não conseguiu cumprir o mandato, para que o juiz de São Luís mande de novo para o juiz agora de Pio XII, para lá em Pio XII o juiz mandar fazer isso? Não, ele já vai mandar direto para o juiz de Pio XII e esse juiz de Pio XII vai cumprir essa precatória. É isso que se chama de carta precatória itinerante. Artigo 355, parágrafo 1º. Repitamos o que está lá escrito. Verificado que o réu se encontra em território sujeito à jurisdição de outro juiz, a este remeterá o juiz deprecado, veja, o juiz deprecado, o juiz de Santa Inês, a este remeterá o juiz deprecado os autos para a efetivação da diligência, desde que haja tempo para fazer-se a citação. Beleza? Tranquilo? Cuidado, pessoal. Carta precatória itinerante é o nome aí desse dispositivo. Vamos adiante ainda. Com relação à citação, temos algumas outras pegadinhas. O que é citação imprópria? O que é citação imprópria? Citação imprópria, pessoal, é aquela que não é feita diretamente na pessoa do réu, mas na pessoa do seu curador. Aqui nós temos a situação de um indivíduo que ele possui algum tipo de interdição contra ele, ele não está em pleno gozo de suas faculdades e a citação é feita na pessoa de um terceiro e não na pessoa dele. Isto é citação imprópria. Beleza? Por fim, para finalizar, é uma situação bem importante. Como é que é feita a citação do réu preso? Olha só, citação do réu preso. São Luís do Maranhão, digamos que haja um réu que está preso lá na penitenciária de Pedrinhas, uma penitenciária 5 estrelas, máxima qualidade, para não dizer o contrário, né? O sujeito está lá em Pedrinhas. Como é que a gente vai proceder a essa citação? Primeiramente, é de se esperar que o Estado saiba quem são as pessoas que estão presas. Então, a citação do sujeito que se encontra preso em São Luís,
o Estado vai saber que ele está lá no presídio e vai levar, o oficial de justiça vai levar o mandado de citação para o sujeito lá na penitenciária e lá será feita a sua citação. Isso está no artigo 360 na tela de vocês. Se o réu estiver preso, será pessoalmente citado. Então veja que é isso o que está previsto no CPP. No entanto, existe um outro dispositivo que não é propriamente um dispositivo legal, mas uma súmula, que é a súmula 351 do Pretório Excelso, a súmula 351 do Supremo. Essa súmula 351 do Supremo, ela tem uma redação que vai tratar da possibilidade de citação por edital de réu preso. O que vai dizer essa súmula? Vou já ler aqui o teor dela, mas basicamente ela diz o seguinte, que se o sujeito está preso, o Estado tem de saber que ele está preso. Logo, o Estado não pode citar este sujeito por edital ao argumento de que ele está em local incerto e não sabido. Ora, bolas, como ele está em local incerto e não sabido se ele está preso e está aos cuidados, portanto, do próprio Estado? Então, essa citação, essa súmula ela vai dizer que essa citação por edital de réu preso, ela é nula. Só que essa súmula ela tem um problema. No próprio texto da súmula 351, o STF acaba limitando esse conhecimento do Estado de que o sujeito se encontra preso. Essa possibilidade de nulidade. Como que ela acaba limitando? Ela diz que só vai ser nula a citação por edital do réu preso no mesmo território ali do Estado onde se encontra tramitando o processo. Exemplo, se o réu está preso em São Luís do Maranhão e eu mando citá-lo por edital, essa citação é nula. Vai ter de ser refeita, vai ter de voltar ao processo, vai haver uma nulidade. Agora, se esse processo está tramitando em São Luís, o sujeito está preso lá no Piauí, em Teresina, e eu mando citá-lo por edital, esta citação, ela, portanto, não seria nula, porque aí a obrigação do Estado seria somente de saber quem são os seus presos na circunscrição do ente federativo, do Estado membro, e não nacionalmente. Com todas as venhas, isso é uma excrescência. Por que isso é uma excrescência? Por dois motivos. Primeiro, que o Estado é um só. E essa história de divisão, ente federativo e tal, isso aí acaba sendo, não é o poder que é repartido, são diferentes funções. Então, o Estado sendo um só, o sujeito está custodiado pelo Estado brasileiro, não é pelo Estado do Piauí ou Estado do Maranhão. Ambos são membros da Federação Brasileira, então é para se ter eventualmente um controle de quem está preso e quem não está. E na verdade existe. Em 2011, a Lei das Prisões, ela trouxe o banco, Lei 12.403 de 2011, ela trouxe lá no artigo 289A do CPP a previsão do banco, da criação do Banco Nacional de Mandado de Prisão. Então veja, se o sujeito está preso lá numa cidade bem distante aqui de São Luís, lá no Rio Branco, no Acre, a gente vai saber ao consultar o Banco Nacional de Mandados de Prisão. Então, não existe mais esse argumento, não deve prosperar esse argumento de que se está preso fora do Estado pode citar por edital. Isso é um absurdo. Você vai saber onde o sujeito está. Então, que você mande, portanto, uma carta precatória lá para Rio Branco e que lá ele seja citado. Mormente porque existe uma resolução 137 de 2011 lá do Conselho Nacional de Justiça que também trata de todas essas questões aí atinentes à prisão. Então me parece aí um absurdo a manutenção da interpretação literal do texto da súmula 351, que eu vou botar aqui na tela para todos vocês. Vejam só o que diz aí a súmula 351. É nula a citação por edital de réu preso na mesma unidade da federação em que o juiz exerce a sua jurisdição. Então, a contrário senso, se vem interpretando essa súmula no sentido de que não é nula se o sujeito estiver em outra unidade da federação. Então, rapaziada, quanto à citação, vamos lá para terminar mais alguma observação. Estou aqui diante do meu caderno de OBS. Este caderno eu vou disponibilizar para vocês todos poderem baixar. Citação do réu no estrangeiro, carta rogatória, imagino que todos saibam disso, artigo 368.
Por fim, deixei de falar dos requisitos extrínsecos da citação. Requisitos extrínsecos são aqueles que estão lá no 357 do CPP, na forma como o oficial de justiça fará a citação. Vamos encerrar a aula lendo esse dispositivo. Artigo 357. São requisitos da citação por mandado. Inciso 1º, leitura do mandado ao citando pelo oficial e entrega da contrafé, na qual se mencionarão o dia e hora da citação. Inciso 2º, declaração do oficial na certidão da entrega da contrafé é a cópia, tá? E sua aceitação ou recusa. Então, rapaziada, essa aqui é a citação, beleza? Essa é a citação, essas são as principais observações com relação a ela no processo penal. Vida não para, o Thales não para, então chama que é nóis.